Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava assistindo, acabei de assistir agora um documentário sobre o Pelé, né, no Netflix, que na verdade deve ser uma comemoração pelos 80 anos do Pelé, né? Pelé nasceu em 1940, fez 80 anos no ano passado. Deve ter gravado isso no ano passado, terminado agora, e mais um documento que registra a carreira desse jogador fenomenal, né? Esse jogador que eu muitas vezes eu me empenhei em fazer esse vídeo exatamente porque muitos jovens hoje me perguntam, pedem para eu traduzir o que foi o Pelé. E é muito difícil. Eu falo para eles que o Pelé fez da gente que viu ele jogar parecer mentirosos. Porque a gente conta as coisas do Pelé e a nova geração tem muita dificuldade de acreditar, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, talvez metade da carreira do Pelé não tenha sido filmada, entendeu? Daquele filme Pelé Eterno, eles conseguiram recuperar mais ou menos 400 gols do Pelé. Até um amigo meu corintiano, depois de ver aquele filme, acabou se rendendo ao Pelé, e eu falei para ele assim, sabe o que é pior? O pior é que de cada um gol daqueles que tu viu, ele fez mais 3 que não tem gravados. Porque naquele filme tem 400, ele fez 1.300 e pouco e tal. Então, para cada um daqueles, em média, tu teve mais 3 gols que não foram gravados. E quando a gente fala de melhor jogador do mundo, as opiniões são subjetivas, é claro, né? Algumas pessoas falam assim, mas naquela época o futebol era diferente, mas naquela época já existia 5 milhões de jogadores de futebol no mundo e ninguém fazia 1% do que ele fazia. Então, ele era um fenômeno que seria hoje. Ele era um cara diferenciado, além de ser um cara que jogava bola pra caramba, era muito bom. Ele era um cara que até Deus foi muito bom com ele, deu todas as habilidades para ele, deu a saúde física para ele, colocou ele num time como o Santos, né? Esse documentário fala mais do Pelé em relação à seleção brasileira e mais em relação ao Brasil, fala pouco do Santos, mas o Santos foi a casa dele, praticamente o Pelé jogou a carreira dele inteira no Santos. Quando ele foi jogar no final da carreira nos Estados Unidos, ele já tinha encerrado a carreira. Ele foi para lá porque ele teve uma oferta muito boa financeira e os Estados Unidos estavam querendo de qualquer maneira fazer o futebol pegar lá, porque lá só tinha o futebol americano. Você vê que até hoje o futebol oscila um pouco nos Estados Unidos. Hoje está muito melhor, mas naquela época praticamente não existia. Aí montaram-se vários times, criou-se uma liga lá e ele foi lá e foi um estrondoso sucesso. Às vezes, para a gente falar um pouco do Pelé, a gente tem que comentar de fatos que são mais palpáveis, né? Por exemplo, quando o Campeonato Paulista era praticamente um campeonato brasileiro, era um campeonato dificílimo de se ganhar, o Pelé foi durante 11 anos artilheiro do campeonato, 9 anos seguidos, entendeu? O Pelé teve um Campeonato Paulista que ele fez 52 gols em 25 jogos. Para você ter uma ideia, esse Campeonato Brasileiro agora vai terminar amanhã com 38 jogos e os artilheiros estão com 17. Tá? O Pelé num campeonato de 25 jogos, não é um campeonato de 38 jogos, é um campeonato de 25 jogos, ele fez 52 gols. Eram coisas assim que ele fazia que eram realmente absurdas. Você veja bem, eu estava lendo outro dia uma pesquisa, o Messi, com 21 anos, tinha 47 gols na carreira. O Cristiano Ronaldo, outro jogador fabuloso, com 21 anos tinha 49 gols na carreira. O Neymar, com 21 anos, já tinha 162 gols na carreira. Sabe quantos gols que o Pelé tinha com 21 anos na carreira? 500 gols. 500. Não era 110, era 500 gols. Entendeu? Hoje, há pouco tempo, saiu uma pesquisa dizendo mas o Messi está próximo de fazer mais gols que o Pelé em jogos oficiais. Na verdade, antigamente o Santos ia excursionar, e o Pelé
fazia gols jogando contra a seleção de países. Era o time do Santos contra a seleção. O Santos jogou contra a seleção da Alemanha, o Santos jogou contra a seleção de Portugal, contra a seleção da Bélgica, contra a seleção da França. O Santos tem, se vocês pegarem históricos de jogos do Santos, eram amistosos que paravam o país. O Santos foi jogar um jogo na Inglaterra, que faltou luz, teve um problema com a iluminação do estádio, para cortar a luz da cidade para levar os geradores só para não parar o jogo. Para ter o jogo, que deu um problema de eletricidade lá. Então era uma coisa assim, fabulosa, né? E paralelo a isso ainda tem algumas histórias muito engraçadas do Pelé, né? Uma vez, quando ele parou de jogar, ele foi jogar em Nova York, né, no Cosmos, né, e o Cosmos era um time que era da Warner, aquela empresa que é uma gravadora, faz filmes e tudo, e na época o artista mais famoso da Warner era o Robert Redford. E colocaram o Pelé lá nos escritórios, numa sala do lado da sala do Robert Redford. E o Robert Redford era fãzão do Pelé, então vivia lá puxando conversa com ele. Um dia o Robert Redford chamou ele para ir tomar um café na rua, em vez de tomar o café no prédio lá, descendo para ir na rua. Foram juntos tomar um café, entraram num bar lá, tomaram um café e voltaram, sempre aquele público todo em cima. Quando voltou, o Robert Redford falou assim para ele: olha, eu sou o artista mais popular dos Estados Unidos. Eu saí com você daqui até o restaurante, eu dei 6 autógrafos. Tu deu 65 autógrafos. Eu contei. Vá se danar. Tua popularidade é uma coisa absurda. Num país onde praticamente não existia futebol. Então vocês vejam o que é o Pelé. Eu tinha uma casa noturna com o Grupo Tempero aqui em Santos. Um dia, sexta-feira, umas 2h30 da manhã, eu estava tocando, o porteiro chegou no palco e falou assim, o porteiro era grego, cunhado do Zinho, falou assim: o Negrão está aí. Eu falei: que Negrão? Eu falei: o Pelé. Ele chegou na nossa casa com 30 e poucas pessoas, comprou 30 e poucos ingressos, não pediu para entrar de graça. Eu desci do palco que eu estava cantando e fui lá atender. Ele só pediu para ficar numa mesa, num canto, com uma moça até muito bonita, que ele estava na época, que acho que era Miss Rio Grande do Sul. E ele com a comitiva dele, que o pessoal ficou ali no canto. Bom, simplesmente a minha casa parou de funcionar. Os cozinheiros, os garçons, ninguém quis mais, foi todo mundo lá pegar um autógrafo, tirar uma foto, arrumar um jeito de ficar perto dele. E eu comentava com meu sócio o seguinte, eu falei assim: caramba, se aqui em Santos, no Brasil, que ele mora em Santos, quando ele chega, já pensou quando ele chega na Jamaica, no Senegal, no Japão, nesses países que ele vai raríssimas vezes, o que não é a chegada do Pelé? Outra história curiosa que tem dele, o falecido Miele ficou um tempo como embaixador do Brasil na Espanha, e uma vez o Pelé foi recebido pelo rei Juan da Espanha, né? Então ele chamou a comitiva de repórteres antes da entrevista e pediu para que nenhum dos repórteres fizesse alguma brincadeira como rei do futebol e rei do país, porque aquilo era uma instituição muito prezada na Espanha, então para não fazer nenhuma brincadeira de rei com rei e essas coisas assim. Tá bom, todo mundo ouviu, os repórteres ouviram aquilo. Quando o rei entrou, cumprimentou o Pelé, o rei chegou para o Pelé e falou assim: Pelé, de rei para rei, quem ganha domingo, Barcelona ou Real Madrid? Todo mundo caiu na gargalhada. Mas era assim, o Pelé tem foto, o Robert Kennedy, irmão do presidente Kennedy, que era um senador americano, foi ver ele jogar no Maracanã. O cara foi lá tirar uma foto com o Pelé amarrado, o cara de terno e gravata, o Pelé amarrado numa toalha, todo ensaboado. Então, pra gente ver o que era o Pelé, entendeu? Agora, é muito difícil a gente falar para as pessoas de hoje o que foi esse homem. É simplesmente o nome mais conhecido do mundo. Ele não tem barreira de religião, não tem barreira de país, não tem barreira de religião, não tem barreira de nada. Ele é a marca mais conhecida do mundo. Até hoje, faz 50 anos que ele parou de jogar futebol, 45 anos, aonde ele chega para tudo. Só para terminar, ele foi fazer a campanha do Brasil para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, foi no Comitê Olímpico lá em 2008, 2009,
no Congresso, simplesmente ele deu no Congresso mais de 500 autógrafos. Todos os comissários esportivos de todos os países do mundo queriam uma foto com ele, queriam um autógrafo dele. Ele não conseguia transitar lá. Isso porque faz mais de 45 anos que ele parou de jogar futebol. Talvez isso dê para a gente dimensionar um pouco o que foi o Pelé para o mundo e para o futebol. Infelizmente, esse documentário não fala muito dele no Santos, mas o Santos foi a casa dele, ele é torcedor do Santos, ele gosta muito do clube, até hoje a imagem dele é muito coligada ao clube, e como o Juca Kfouri fala no documentário, ele passou o Santos para um outro patamar. A partir do Pelé, o Santos efetivamente teve um crescimento absurdo da torcida, e passou a ser considerado um time grande, já que antigamente só se considerava o trio de ferro, né? Para nós sempre foi grande. Eles demoraram um pouco mais de tempo só para descobrir. Mas é isso aí, gente. Você que é santista, tenha muito orgulho, mas muito orgulho mesmo de torcer para o time que o Pelé jogou durante tanto tempo e se tornou conhecido, deixou o Brasil conhecido no mundo, e por isso mesmo hoje o Santos é um dos times, sem dúvida o time mais conhecido do Brasil, um dos times mais conhecidos do mundo. Ok? Essa é a República dos Santos, eu sou Ricardo Pérez e aqui você não perde nunca. Grande abraço!